Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e nesse canal todos os dias eu posto vídeos com reflexões bíblicas, vídeos em que a gente repensa a nossa trajetória, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, porque eu pessoalmente acredito que tudo parte de uma mudança de mentalidade na nossa vida, muitas vezes, para a gente viver uma virada na nossa existência, na nossa realidade. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a nossa relação com as pessoas mais velhas. O que você tem, o seu pai, a sua mãe ou seus avós, você se relaciona com pessoas mais velhas? Repense sobre isso na sua vida e pense como é esse relacionamento, se você considera opinião, se você tem respeito, né? Se você tem a consideração, se você valoriza o tempo com essa pessoa. Eu sei que muitas vezes, e talvez você que esteja me escutando, pode me dizer assim, puxa, Roberta, eu até tenho a minha mãe, o meu pai, ou a minha avó comigo, mas ela é uma pessoa tão difícil, essa pessoa é tão difícil, e essa pessoa ela não é uma referência para mim, ela dá um péssimo exemplo. Eu sei, é bem possível que isso sim aconteça e pode ser a sua realidade, infelizmente. Eu sei que é muito mais comum nós termos famílias e pessoas disfuncionais, né? E a palavra de Deus, ela traz um modelo de como deveria ser as coisas, né? E você que está me escutando, com certeza você pode resgatar isso. Você é uma pessoa que talvez conviva com pessoas mais jovens, em que você pode ser uma referência, você pode ter contato para aconselhar essa pessoa mais jovem, né? Você pode ir adquirindo na sua vida, ser essa referência que talvez você não tenha. Então eu quero fazer esse parênteses, né, dentro desse vídeo, porque eu sei que a realidade muitas vezes é muito diferente, né, do que a gente gostaria. Nós vamos refletir em cima de um trecho que está na Bíblia, vou deixar depois na descrição desse vídeo, para você fazer a sua reflexão pessoal. Nós estamos lendo na NVI. Se você não tem Bíblia, você pode procurar no Google, eu te incentivo a ler e fazer a sua reflexão pessoal em cima desse texto. Capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, é uma instrução que o apóstolo Paulo vai dando nesses livros, né? E primeiro, na primeira parte, ele dá uma instrução para os líderes. E nós vamos ler uma segunda parte, o segundo tópico, que ele dá uma orientação para os jovens. Fala assim, ó: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nesse vídeo eu quero te encorajar, nos encorajarmos, né? Essa reflexão é para mim também, para nós termos uma postura de respeito, de consideração com as pessoas mais velhas. Pode ser que você que esteja me escutando não tenha uma referência de alguém da sua família, né, como uma boa referência, mas daqui a pouco na sua igreja, o lugar que você se reúne, ou às vezes até no seu trabalho, alguma outra pessoa do seu convívio que seja mais velha, você pode ter esse tipo de relacionamento, né? E a gente adquirir uma humildade, porque às vezes, principalmente se você está me assistindo e você é um adolescente, uma pessoa bem jovem, quando a gente é bem novo, assim, como a gente cai no erro de achar que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de ninguém, né? Que as pessoas mais velhas que nós não sabem nada, que a gente é que sabe tudo, né? Então, quando a gente é bem novo, a gente tem essa tendência, infelizmente, né? Esse pensamento equivocado, e a gente não valoriza os conselhos, a gente não valoriza
a vivência, a experiência das outras pessoas. E mesmo você, se daqui a pouco não tem uma admiração, uma relação tão boa com uma mãe, um pai, um avô, uma avó, mas a gente sempre pode tirar algumas coisas boas, né, das pessoas, até mesmo de experiências negativas que essa pessoa passou, que a gente não repita, né, e a gente procurar ter a humildade, né, como fala aqui a palavra de Deus, que a gente tenha uma humildade em aprender com essa trajetória, com essas experiências, às vezes até experiências negativas, mas que tudo a gente pode observar a vida das pessoas e aprender com as pessoas mais velhas e mais experientes. E o respeito, eu gosto muito de pensar assim, a gente confunde muito, ainda mais hoje em dia, a gente confunde muito o respeito com aceitação, né? Você que está me escutando, que daqui a pouco não vê o seu familiar mais velho como uma boa referência, mas você pode respeitar sim essa pessoa mais velha, porque o respeito ele não está associado a você aceitar tudo. Você daqui a pouco não concorda com a vida, com as práticas, as atitudes, mas você pode respeitar, né? E a Bíblia fala muito sobre a gente honrar, fala nos mandamentos, honrar pai e mãe, honrar. E a gente, às vezes, assim, não querer mudar outra pessoa, né, respeitar como a pessoa é, a gente não precisa aceitar todos os comportamentos, mas a gente tem um respeito. E se a gente é mais novo, a gente tem a obrigação, né, como fala a palavra, de ter um respeito, de ter um coração humilde, respeitar, no mínimo respeitar a trajetória de vida dessa pessoa, as experiências, né? Então nesse vídeo eu quero te encorajar a ter um novo olhar com as pessoas mais experientes que você convive, pessoas daqui a pouco da sua família, a ter um olhar de respeito, um coração humilde, né? Porque a gente sempre pode aprender. E se você é bem novo, a gente tem que aprender a baixar um pouquinho o nosso, né, esse nosso ego, essa nossa mentalidade de achar que a gente sabe tudo, como a gente erra quando a gente é bem novo em relação a isso, que você não caia nesse erro, mas você tem um coração humilde, né? Às vezes você, de repente, pode ter um filho pequeno e ser mãe ou pai de primeira viagem, né? E você não dá espaço nenhum, assim, para sua mãe se envolver ou dar conselhos, né? Você pensa, não, eu quero fazer do meu jeito. A minha mãe não sabe nada, meu pai não sabe nada. Eu agora quero fazer do meu jeito. Eu já pesquisei na internet, eu já sei, os tempos são outros. Eu vou fazer da minha maneira. Sim, claro que a gente tem, né, a gente tem essa liberdade de fazer as coisas da nossa forma, né? A gente tem muito acesso à informação, muitas coisas que antigamente faziam, a gente sabe que hoje em dia já tem estudos que dizem que não são coisas, práticas boas, por exemplo, que davam mel, né? Colocavam mel na chupeta do bebê, bem novinho. Isso aí a gente sabe hoje em dia que é prejudicial, não é legal fazer. Isso é um exemplo, né? Entre tantas coisas. Mas, independente disso, que a gente possa ter um coração humilde, dar espaço para essas pessoas, né? Dar honra para essas pessoas participarem da nossa vida, participarem das nossas escolhas, né? Com respeito. Que a gente possa ter uma consideração, porque essas pessoas já passaram muitas vezes por tudo que a gente já tá passando, né? Então, que a gente possa ter uma outra mentalidade, um outro olhar, tá? Então, essa é a reflexão do vídeo de hoje. Eu quero te incentivar a quebrar as tuas mágoas, quebrar os teus preconceitos, ter uma mudança de olhar com a tua mãe ou com a tua avó, com o teu pai, né? E aceitar os conselhos. Você não precisa aceitar todo o comportamento, a gente pode pesar as coisas, mas
demonstre um respeito, demonstre honrar essa pessoa, pelo menos pela vivência que ela tem, pela idade que ela tem. Que a gente sabe que as pessoas, elas... nós somos eternos no nosso espírito, né? Se a gente decide por Jesus, a gente sabe que a morte, Jesus venceu a morte. Mas nesse mundo, nós não somos eternos, a nossa matéria, né? O nosso corpo. Então a gente perde as pessoas, né? Às vezes a gente não imagina, a gente nem pensa sobre isso, mas as pessoas estão ao nosso lado. Daqui a pouco, se a gente não desfruta do tempo, não desfruta do respeito, da consideração, dos conselhos, daqui a pouco essa pessoa pode não estar mais com a gente, né? Então, que você possa valorizar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas mais experientes, mais velhas. Se você que está me escutando, daqui a pouco perdeu alguém, né? Talvez não tenha aproveitado o suficiente com essa pessoa, mas assim, se coloque na presença de Deus e se perdoe também. Não carregue essa culpa, peça perdão para Deus, se perdoe pelo seu comportamento e procure agora modificar com as outras pessoas que estão ao seu redor, né? E procure você ser uma referência também para as pessoas mais jovens. Para Deus, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, tudo a gente pode ter esperança, nada é o fim, né? Até os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos tropeços, né? Tudo Deus pode refazer todas as coisas, curar a nossa alma. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal. Todos os dias eu posto vídeos com reflexões para nós edificarmos as nossas vidas. Dá o teu like, deixa nos comentários o que você pensa, o que você achou do vídeo, o que você pensa sobre o assunto e compartilha com os teus amigos no WhatsApp esse conteúdo para a gente levar a palavra de Deus para mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.